Muito obrigada pela presença. Essa é a 13ª reunião de audiência pública extraordinária da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Administração e Serviço Público, convocada com o objetivo de debater os progressos e pendências do acordo de greve dos servidores técnico-administrativos das instituições federais de ensino superior. Essa audiência está sendo realizada em virtude da aprovação do requerimento de minha autoria, número 10 de 2026. Infelizmente, a audiência está se dando em um dia que a Câmara foi convocada remotamente. E isso gera um déficit presencial de parlamentares. A maioria das comissões suspendeu as suas reuniões hoje em função de fato, no plenário é mais fácil fazer uma sessão virtual. Os deputados votam de acordo com a orientação de suas lideranças. Nas comissões, as audiências públicas carecem de debates, de presença. Exatamente é isso que faz a diferença nas comissões. Nós não tínhamos mais como desmarcar, as caravanas da Fazubra já estavam vindo para as suas reuniões, etc. E mantivemos, e eu vim em respeito à minha categoria, tenho muito orgulho de ser servidora técnica administrativa da Universidade Federal da Bahia e de ter sido dirigente da Fazubra. Esclarecimento sobre a audiência, cada palestrante disporá de 10 minutos, para a sua exposição. Encerradas as apresentações, será concedida a palavra por 3 minutos aos parlamentares que, porventura, aqui estejam. No final do debate, cada convidado terá 3 minutos para as considerações finais. A depender da situação, a gente poderá abrir, eventualmente, para alguém do plenário. Após a audiência, as apresentações serão disponibilizadas na página da Câmara, e essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela página da comissão, pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube, que acabou de nos filmar a todos, e já temos um número de servidores acompanhando nos estados, através do YouTube, essa audiência. Eu faço agora o registro dos convidados que participarão dessa audiência, aos quais faço um especial agradecimento. A senhora Cristina Del Papa, coordenadora geral da Federação dos Sindicatos Trabalhadores das Universidades Públicas, Fazubra Sindical, a quem convido para a mesa. Agora vocês estão vendo as originais, porque divulgaram a gente inteligência artificial. Né, Cristina? É claro que a luta nos oxida, mas não nos decompõe. Seja bem-vinda, Cristina Del Papa. O senhor Ícaro Duarte Pestanas, coordenador do Fórum Nacional de Pró-Reitores e Gestão de Pessoas, órgão assessor da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, ao qual ele está virtual ou está presente? Virtual. Então, para cima... Oi! Ô, professor Ícaro, obrigada pela presença, nosso colega técnico, Agradeço, a presença é muito importante, a sua presença entre nós. Muito obrigada por aceitar o convite. Também está, virtualmente, o vice-presidente de Gestão de Pessoas do Conselho Nacional da Rede Federal de Educação Profissional, Não apareceu. Então, é doutor Rafael Bastos Teixeira, dos Institutos Federais. Acho importante, achei importante que eles dessem um feedback para nós, como é que se finalizou a questão nos institutos. E senhor Robson Barbosa, advogado especialista em Direito do Servidor Público, a quem convido para compor a mesa conosco. Tudo bem? Acho que é ali que o computador não lhe cobre. Esse layout aqui da Câmara botou um ponto cego, Ainda mais para quem tem uma estatura organizada como a minha, Eu gostaria de dizer, na condição de autora, tecer algumas considerações. Quando eu fiz o requerimento, a nossa expectativa era de tratar no desabrochar, da continuidade, da reativação do movimento grevista do ano passado, das pendências que ficaram em relação aos técnicos administrativos junto ao MGI.
né? O MGI sabe exatamente que os técnicos têm uma mobilização que eu considero como uma das mobilizações e articulações das nossas entidades das mais efetivas entre os trabalhadores públicos do Brasil. Eu sou coordenadora da Frente Parlamentar, né, em defesa do serviço público, é uma frente parlamentar mista, que eu coordeno com muito orgulho ao lado do senador Paulo Paim, e nós temos a clareza de que os problemas do serviço público, eles são problemas que nascem principalmente, não é, por força ainda de um déficit de diálogo que temos entre as esferas organizativas do Estado brasileiro e os servidores. Mesmo nos nossos governos democráticos de frente ampla, de grandes vitórias para o povo, nós temos um déficit de conhecimento sobre a realidade de trabalho, não é? Nas entranhas do serviço público. E é muito importante dizer que no processo de ampliação das universidades, de criação de novas universidades, que inclusive agora conquistamos, universidades importantes, a Universidade do Esporte, a Universidade África Brasil, que será construída em São Francisco do Conde, na Bahia, não é? Que é apenas um campus da Unilab, com a reitoria no Ceará, numa distância geográfica enorme, numa distância cultural enorme. Foi uma luta conseguir, mas lá estarão técnicos administrativos, já estão, e teremos mais. Então, que os técnicos jogam um papel exponencial na sedimentação das supernovas universidades, não é? Na afirmação das novas jovens universidades e na continuidade da tradição formativa das universidades que foram fundações ou as suas autarquias tradicionais com 70, 80 anos de existência. Então, essa compreensão nós precisamos difundir. Por isso eu quis e gostaria muito que os meus colegas deputados pudessem estar conosco hoje para conhecerem quem são os técnicos administrativos das universidades. É desde o caldeireiro de um hospital universitário a um técnico médico não docente da área da pesquisa, com um biólogo, um bioquímico, pós-doc, que é técnico, que não é docente. É desde o porteiro de uma unidade a uma bailarina, um maestro da orquestra sinfônica daquela instituição. Então, nós temos ao condutor do navio geográfico de um curso de geografia, não é? Então, nós temos uma diversidade enorme, a maior diversidade interprofissional que oferece o seu saber, a sua competência, à instituição universitária na área técnica. Soma-se a ação docente, que é a ação, né, literal do magistério. A nossa ação técnica e administrativa, ela garante a consumação do servir universitário. Então, não é possível que seja tratada essa categoria de uma maneira, não é, sem uma averiguação da sua importância e sem o reconhecimento do seu poder organizativo. Porque antes da nova Constituição de 88, nós encontramos esse tecido dilacerado pela ditadura. Nós tínhamos várias portas de entrada funcional, por contratos de prestação de serviço, por folhas das fundações de amparo à pesquisa, ou de apoio à pesquisa de cada universidade, as FAPEXs da vida, ou por escritórios técnicos montados pelo Ministério da Educação ou da Ciência e Tecnologia, que incorporavam técnicos de alta qualidade, que não tinham culpa, né, do DASP não fazer concurso. O Departamento, né, dos Assuntos do Serviço Público, DASP, da Administração e do Serviço Público, não era um ministério, era um departamento, e que passou mais de 10 anos sem fazer um concurso público e essas portas de entradas laterais se abriram. A nossa luta contra a PEC 32 e contra essa PEC 38 que está aí dormitando, natimorta, deveria ser retirada da casa. A tal da reforma administrativa, que não reforma nada, deforma, ela prevê uma terceirização gigante. Ela prevê você poder entrar no concurso no meio da tabela, ou seja, sem cumprir tabela.
ela prevê uma série de discrasias que decompõem o serviço público. É por isso que nós dissemos que ela não é reforma, ela é demolição do serviço público. E é verdade, quando você visita o texto, faz uma imersão no texto, você verifica do que nós estamos falando. Então, e essas pendências, em relação à nossa carreira, são pendências que deixam brechas enormes. Há uma desconstrução da carreira. Por isso eu quero dizer do meu apoio à greve, como deputada, como personalidade, e como servidora. Quero dizer que o atual momento vivido pelos servidores técnico-administrativos das universidades é marcado por este acúmulo de impasses, com o governo federal e pela permanência de alguns bloqueios e pautas centrais da categoria. Passado um ano da greve de 2024, o acordo firmado naquele processo segue com pontos cegos, que são fundamentais para o seu cumprimento, para que, de fato, nós possamos dar dinâmica ao escopo do novo plano de carreira aprovado. As rodadas de negociação pós-greve, realizadas em 24 e 25, permanecem sem resolver esses pontos centrais e a greve acabou sendo reativada neste ano de 2026. Isto posto, a nossa expectativa é que essa mobilização ela possa ser combustível, e que essa audiência pública possa ser catalisadora para o debate, para a solução dos impasses. O novo projeto passou a assegurar a recomposição do reajuste da remuneração, de médicos e médicos veterinários, é uma pendência que eu acompanhei de perto. Conseguimos corrigir, trazendo-os de volta para a carreira, mas sem STEP. Então, nós temos o STEP e essas duas categorias vão ter uma escorregadeira, porque eles não têm os degraus para continuar crescendo na categoria. Ah, mas o salário é maior? Sim, é maior, porque é maior na sociedade. Isso, no momento da incorporação dessas categorias, a nossa carreira ficou estruturado, e vamos discutir mecanismos de equalização, de harmonização, e não simplesmente retirar duas funções, o que só faz abrir brecha para a terceirização. A reafirmação da necessidade do PCCETAI ser construído de maneira harmônica e com todos os itens que foram acordados na greve, para nós, faz muito sentido. Eu quero lamentar, de viva voz, a ausência do Ministério, porque sabe que sou parceira do governo, sou da base do governo, mas, evidentemente, sabemos recitar o binômio da unidade e da luta. Quando esse binômio não é recitado, a gente perde a identidade. Então, por isso, eu quero lamentar a ausência, porque poderia ter mandado um assessor do mais alto nível, existem assessores do mais alto nível no MGI, que poderiam estar aqui conosco hoje, até em consideração ao parlamento, a forma com que o parlamento age com o MGI, e como esta própria deputada o faz, infelizmente num dia vazio da Câmara, mas eu deixo aqui o meu lamento, por essa ausência, e nós mandaremos o extrato dessa audiência pública para a ministra Esther Dweck, que foi convidada para esse momento aqui na Câmara. Isto posto, eu quero dizer que chegou aqui no nosso dispositivo, o convidado, o nosso convidado Rafael, pegar o sobrenome, Bastos, que é o presidente do CONIF. Muito obrigada pela presença, que vai nos dar um panorama dos institutos federais, e dizer que nós estamos recolhendo o nome dos presentes para que a gente possa dar conhecimento de quem está aqui entre nós. Posso ler o nome errado, vocês corrigem, tá certo? Loiva Chances, coordenadora geral, uma das coordenadoras gerais da FASUBRA, Maurício de Souza, da FASUBRA, Caroline Ribeiro, da direção da FASUBRA, José Carlos Andrade Macedo, da minha SUFBA, José Carlos, Lenilson Martins de Santana, da FASUBRA, João, não sei o segundo nome, Wesley Freitas, João de Jesus, João,
João da Sufa, que assinatura, viu? Ariane Freitas, né, do Sintufep, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, Conceição, do sindicato da Unifesp, né, Melissa Elaine Campos, da Fazubra. Eu gostaria também de daqui fazer a minha fala de apoio aos servidores da Universidade Estadual de São Paulo, da USP, não é? Dizer que as formas de luta dos estudantes são da sua escolha, mas que não cabe em nenhum tipo de episódio a polícia militar dentro das instituições universitárias. Nós queremos a manutenção da autonomia, a garantia da autonomia, não é? E que a universidade se entenda no âmbito da sua autonomia, se resolva no âmbito da sua autonomia. Não é o governador do estado de São Paulo impondo à polícia militar uma ação militarizada, armada dentro da instituição que vai resolver impasses universitários. A universidade é um centro de saber e é também uma caixa de ressonância para a sociedade, e a gente espera que aquilo se resolva dentro, né, do espectro da autonomia da universidade. Então, eu gostaria, né, de abrir a nossa audiência pública, dando a palavra à nossa companheira Cristina Del Papa, para falar em nome da Fazubra por 10 minutos. Não é? Talvez a gente tenha flexibilidade, garantindo a explicação, os motivos da greve e as insuficiências ainda do acordo em relação aos itens da greve. Com a palavra. Ok, então. Oi. Sim. Está dando para ouvir direitinho? Boa tarde, né, a todos e todas. Agradecer à deputada Alice Portugal por essa importante mesa, em que nos dá as condições de estar mostrando, né, o que foi feito, o que teve de avanço e o que teve de retrocesso. Vou passar aqui alguns pontos mais rápidos, né? Eu fiz uma apresentação conforme o que saiu da CNSC, que fez o nosso estudo, e aí para a gente fazer o acompanhamento de todos os dados. Pode passar, fazendo favor. A Fazubra, né, para quem não conhece, é a federação que representa em torno de 225 mil trabalhadores técnicos administrativos em todo o Brasil. Importante dizer que tem universidades, tem institutos federais e também tem Cefetes. 47 anos aí na luta de valorização e também defesa da educação pública, né? Aqui eu já coloquei qual que é a nossa base. Importante dizer que a gente é a maior categoria do Serviço Público Federal, né? Nossa categoria é a maior aí, não só do Executivo, mas no geral. Pode passar. Então, a gente entra aí na análise, né, que foi feita pela CNSC do nosso termo de acordo. A primeira parte, ela vai estar em verdinho, é a parte que foi cumprida, então essa parte eu vou falar mais rápida, que é a estrutura, né, remuneratória, que veio 9 em janeiro de 2025 e 5 em abril de 2026. A verticalização, que foi a mudança da tabela salarial, com 19 padrões, antes era 49, então esse também. A diminuição do intertício, né, para a progressão, que era de 18 meses, agora é 12. E a gente tem também o desenvolvimento na carreira, para quem já está, pode ser de 18 anos, e para quem está entrando, 15, dependendo aí do curso de capacitação. Então, essa parte também está cumprida na lei. A outra parte é a estrutura da própria tabela, no qual a gente tem o vencimento básico e a referência do E. E aí as demais são essa referência, o A 36%, o B 40%, o C 50% e o D 61%. E a gente tem também o STEP de 4%, saiu de 3,9 para 4 em janeiro de 2025 e agora em abril para 4,1 em 2026. Essa parte também foi cumprida. A extinção da relação indireta do IQ, que passou a ser a partir de janeiro do ano passado, e agora a relação é só direta. E a parcela complementar do VBC, que não foi absolvida também nesse termo de acordo. Então, essa também já foi. E a promoção da racionalização de cargos suspensos, vagos e a vagar, que é o tal do cargo amplo, né?
que houve a sua criação, foram 10 mil cargos, 60% para o nível superior e 40% para o nível D. Então, esse também. Em relação à jornada da hora ficta, colocar aqui que foi cumprido em relação à nota técnica que o MGI tinha que fazer. Ele fez a nota técnica 60 dias depois, como estava no nosso termo de acordo. Ela foi publicada em novembro de 2024. Mas nós ainda estamos aí para poder fazer uma orientação, e aí essa conversa está com o MEC, esperamos que agora na greve a gente consiga que ela saia, que é fazer a orientação de quantos plantões, né? E aí, para quem não conhece, a estrutura da escala nos hospitais, para quem tem 40 horas, a cada 12 plantão, o 13º, ele entraria como folga, é o chamado a hora ficta, né? Que é uma hora fantasma, vamos colocar assim, porque 1 minuto vale 53 minutos e 30 segundos. E aí, esse pedacinho de hora, cada plantão, ao final do mês, ele forma um plantão inteiro de 12 horas. Né? Então, 40 horas é uma por mês, quem faz 30 seria uma a cada 2 meses. A cláusula em relação ao plantão de 12 por 60, a parte que foi cumprida é a sua institucionalização, porque até então esse plantão ele era feito nos hospitais universitários, mas não tinha nenhuma legislação que falava sobre ele. Então, ele foi institucionalizado, mas na legislação que foi aprovada, que é a 15637 de 2026, lá no artigo 42 diz que ela tem que ser regulamentada. Então, o MGI é quem deve fazer isso. A gente supõe que isso deve ser feito através da IN 02 de 2018, que é aquela que fala da jornada de trabalho, e lá no artigo 16 dessa IN, ela fala sobre plantão. E aí lá, o único plantão possível seria o de 12 por 36, que seria somente aquele que é praticado pela EBSER, porque nem o nosso, né, de 40 horas, ele está lá nessa IN. Então, estamos supondo que o MGI deve normatizar lá na IN 02. Mas é uma estimativa, a gente não tem essa certeza. E a última parte aqui do que foi cumprido é o final, né, do nosso termo de acordo, em que nós fizemos a compensação da greve com as atividades que ficaram represadas. Então, nessa parte, deputada, é o que avançou, né, como a senhora colocou lá na chamada. Então, essa parte aqui, o governo cumpriu toda ela, sem que a gente tenha nenhuma reclamação. Né? Mas aí, então, a gente entra aqui em relação àquilo que nós consideramos que não foi cumprido. Como eu disse aqui, tá, gente? Algumas coisas foi institucionalizada, e aí, na lei, ela veio, e depois a gente tem que ter a normatização, que são duas coisas diferentes do que o que a gente está colocando. Aí a gente vem para a estrutura da capacitação, ela foi cumprida parcialmente, porque nesse item aqui, nós ficamos com os nossos aposentados fora da regra de transição, que tanto no nosso termo de acordo, que fala, ele traz que os ativos, aposentados e pensionistas, eles teriam direito a todo aquele arcabouço que estava no termo de acordo, né? E quando a gente vai lá na nossa lei também, que é a 11.091 de 2005, lá também tem um artigo que diz que tudo da carreira é relacionado a todos os integrantes do PCCETAI. E todos os integrantes, ativos, aposentados e pensionistas. E aí, então, a gente começa por aqui, parcialmente ele foi cumprido somente para os ativos, mas deixou fora os aposentados e os pensionistas. Em relação ao desenvolvimento do RSC, ele também foi cumprido parcialmente, porque a legislação que veio depois
tira os aposentados, tira os pensionistas, tira o pessoal que está em estágio probatório e tira também os doutores. Então, essa parte vai ser cumprida parcialmente. E aí a gente coloca aí também que até o momento a gente não teve a normatização do RSC. Para aqueles que não sabem, a gente recebeu a notícia de que o MGI acabou de mandar a minuta da normatização do RSC para a Casa Civil, e aí vamos ver se realmente essa semana sai a normatização. Outra etapa que também não foi cumprida, que é em relação aí aos aposentados, como eu disse, a gente tem uma cláusula específica para isso, que é a 12ª, na qual fala que o termo se aplica aos aposentados e pensionistas conforme a sua regra de aposentadoria, ou seja, todos aqueles que têm paridade. E aí, mais uma vez, entra aí a aceleração e também entra o RSC, nos quais os aposentados foram excluídos pelo governo. E aí, deputada, é importante a gente colocar também aqui que a nossa categoria é a única categoria que nunca, em momento nenhum da existência da FASUBRA, que tem 47 anos, fez acordo tirando os aposentados da nossa categoria, como N outras categorias do serviço público. E esta exclusão e essa separação, infelizmente, ela está sendo feita por um governo que a gente gostaria de dizer que é nosso, um governo que da esquerda, mas que faz essa separação que a nossa categoria jamais aceitou. E é importante a gente dizer que teve épocas em que a FASUBRA rejeitou dinheiro para não separar os aposentados. E a gente saiu daquela greve dizendo que era um ganho político manter a categoria unida. E aí, infelizmente, a gente vê isso acontecer. Então, é importante a gente deixar isso aqui. O outro ponto também que foi cumprido parcialmente é em relação ao debate da democratização, né, nas IFES. Hoje a gente tem aí, né, a própria lei que instituiu o RSC, é aquela que também tirou a lista tríplice, né, obrigatória nas universidades, e tirou também a obrigatoriedade da ponderação de votos ser 70, 15, 15. Mas a gente ainda não conseguiu efetivamente na lei aquilo que tem os institutos federais, que é a eleição paritária em todas as universidades. E a gente ainda vai depender de conselhos universitários para poder aprovar a ponderação de voto, que nós sabemos que sempre mais docentes do que técnico administrativo nessa representação. E aí, no dia 28 de abril, nós tivemos uma reunião com o MEC, na qual ele vai fazer um GT para poder fazer essa discussão, e aí colocou lá, né, e essa é a expectativa, de que se as 4 entidades da educação forem favoráveis, e o MEC poderá fazer essa regulação de cima para baixo. Então, vamos esperar que isso realmente possa acontecer. Aí a gente entra aqui agora, vou falar um pouco mais devagar, para poder falar daquilo que não foi cumprido no termo de acordo e que, infelizmente, o governo, em vários momentos, diz que foi cumprido e não foi, né? Então, a gente começa aqui pelo decreto 9991 de 2019, e aí, deputada, esse decreto ele é um absurdo, porque ele transfere para a ENAP aquilo que é obrigação do nosso sistema federal de ensino e da rede federal, que são as universidades, os institutos e os Cefetes. Esse decreto diz que nós não podemos qualificar ou capacitar nossos servidores, docentes ou técnico-administrativo, e que isso tem que ser feito somente pela ENAP. E, a partir deste decreto, eles tiraram também do orçamento aquilo que vinha para a nossa capacitação. E aí a gente sabe, né, não querendo, mas já fazendo a crítica, que a ENAP faz os cursinhos nas caixinhas. E como a deputada colocou aqui,
a nossa diversidade não cabe em caixinhas. Então, a gente está lutando aí para poder sair desse decreto, para que nós possamos fazer o que é nossa atribuição. Nós podemos capacitar e qualificar qualquer um, menos os nossos. Então, é isso que está dizendo aqui esse decreto. E aí nós mandamos propostas via a CNC do MEC para o MGI, e até o presente momento aqui a gente não teve nenhum retorno sobre isso. Mas saiu um decreto e uma IN, ao qual o MGI vinculou que todos os servidores públicos federais que estão em estágio probatório são obrigados a fazer curso pela ENAP. Então, não querem conversar com a gente, mas continua fazendo o desmando lá, né? O outro ponto que continua aqui, né, no desenvolvimento, que é o plano de capacitação, que está no acordo de 2015, para ser tratado lá no MEC pela CNSC, e a gente ainda não teve esse grupo colocado pelo MEC, e esperamos que agora na greve eles tragam para a gente um panorama em relação a isso, né? O outro é os cargos de adesão ao PCCETAI. Deputada, nós temos, infelizmente ainda, 215 servidores que não fizeram adesão ao PCCETAI lá em 2005. Esse pessoal está ganhando complemento salarial para poder não receber menos do que o salário mínimo. E nós solicitamos, e foi acordado no termo, que teria estudo de viabilidade, o que o MGI não fez, e aí disse para a gente que não pode fazer, e deu assim algumas alegações, né, que para nós são incabíveis. A primeira é de que o que está no nosso acordo, outros servidores podem reivindicar. Não está no acordo deles e só está no nosso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é dizer que é ilegal. E aí, a gente se pergunta, a Câmara acabou de aprovar, fazer a transposição dos servidores dos ex-territórios. O nosso é 215, lá são mais de 10 mil pessoas. O ilegal está aonde? Então, a gente também fica se perguntando, né? E, assim, o orçamento, era um orçamento muito pequeno para poder fazer isso. O MEC chegou a oferecer o orçamento e o MGI não quis fazer. Então, a gente ainda está nessa coisa aí também. E aí vem o reposicionamento, né, dos aposentados, que está desde o acordo lá de 2015, em que nós tivemos um enquadramento de forma equivocada naquela época. Então, assim, todas as nossas greves, a gente repete esse ponto, o governo assina, mas não faz. E é o outro também que não tem o orçamento que vai criar um impacto grande, pela nossa estimativa é em torno de 100 milhões. O MEC também ofereceu esse recurso e o MGI simplesmente não quer fazer, com as mesmas alegações de que outros vão poder querer e aí vai. Aqui a gente entra, então, em cláusulas que são diretamente do MEC, a cláusula que fala sobre a pós-graduação, o afastamento, né, que é um outro absurdo que a gente tem também. Os docentes podem se afastar no estágio probatório, mas o técnico administrativo não pode, e aí a gente está pedindo a extensão da Lei 12.772, lá de 2012, para os técnicos administrativos. A gente não teve abertura nem para poder conversar, né, com isso, nem com o MEC, nem com o MGI, mas já retiraram o pessoal do estágio probatório do RSC. Então, a cada dia é mais alguma coisa para nos tirar fora. E aí a gente coloca aqui que o tratamento não é isonômico, já que os docentes têm e a gente não tem, e nós estamos no mesmo ambiente. Apesar das carreiras diferenciadas, mas o estágio probatório está lá no RJU, igual para qualquer servidor. Então, não teria que ter essa diferenciação, né? O outro são os adicionais. Nós colocamos isso na pauta, porque nós temos uma legislação, deputada, que é de 1978.
ela já não nos cabia como serviço público naquela época, porque ela foi feita para iniciativa privada, era uma época em que o Brasil estava no boom da construção civil, e aí foi para esse perfil, né, da iniciativa privada, e aí hoje, depois de quase 50 anos dessa lei, aí que não nos cabe mesmo no serviço público, e principalmente as instituições federais de ensino, que são aquelas que fazem 95% das pesquisas em âmbito nacional. E aí, tanto um docente quanto um técnico administrativo que vai para um laboratório, essa lei diz que ele tem que ficar lá 50% mais um da sua carga horária. E nós sabemos que tem laboratório que pode explodir com 30 segundos que você entrou no laboratório. E mais as pesquisas que também não temos nenhuma legislação para poder amparar. Então, essa discussão a gente levou para o MEC vai abrir uma mesa setorial para que a gente possa fazer a discussão para poder encaminhar para o MGI, mas ela, por enquanto, ainda não foi ainda cumprida. Nós temos também, no desenvolvimento da pós também, para a pós-graduação no exterior, conforme as normas da CAPES, que também os docentes têm acesso e os técnicos administrativos também não têm. Então, esse também é um ponto que a gente vai discutir lá no MEC. O aproveitamento de disciplina de graduação e pós-graduação para progressão, que a gente também não tem, os docentes têm e a gente também não tem. E a gente vai discutir isso também lá no MEC, esperamos, né, que saia aí nessa negociação. E para finalizar aqui, sobre a racionalização dos cargos ocupados, né? E aí, então, o MEC tem que instalar esse GT. Primeiro, a gente tem que falar sobre os cargos amplos, atualizar as nossas atribuições, para depois falar sobre a racionalização. Então, esse é um outro ponto que também não foi concluído. E aí, essa é a minha exposição aqui. Espero não ter me alongado além do tempo e ter conseguido dar retorno aqui de tudo aquilo que ainda não foi cumprido no nosso termo de acordo. Bom, foi uma exposição... Uma exposição bastante esclarecedora, didaticamente apresentada. Acho que nós temos condições, não é, de, evidente, juntar parlamentares de diversos partidos para tentarmos, mais uma vez, junto à MGI, a aceleração, não é, desse diálogo. Eu gostaria muito de ter essa sessão ter acontecido no momento que nós pudéssemos materializar isso, né, numa mesma semana. Mas a semana que vem nós teremos toda a condição de fazê-lo. Tenho certeza que nós contaremos com vários parlamentares nessa direção. Em relação aos decretos, se não há ainda, Cristina, solução para eles, a gente pode entrar com um projeto de decreto legislativo para derrubar. Entendeu? Então, realmente, acredito que é importante que a gente faça um estudo sobre cada decreto, se você tiver os números para mim. Vai ser muito importante, para que a gente possa analisar essa possibilidade, né? Porque se não houver realmente chance disso, o parlamento tem condições de tratar. Não seria a forma mais cortês de fazê-los, né? Até porque acaba se dando combustível a quem não deve ser, não é, alimentado. Mas, objetivamente, não tem como você não tratar aposentados, você não tratar a possibilidade da formação, não é, do servidor, que essa formação ela seja, inclusive, feita pela própria instituição. Quer dizer, nós ajudamos e complementamos a formação de milhão de alunos, não é, no Brasil, e a universidade não tem condição, com seus departamentos de pessoas, de tratar suas pró-reitorias, não é, de desenvolvimento de pessoas, não tem condição de tratar um processo formativo, não é, tão específico. Isso não existe. Inclusive, quebra a própria autonomia da instituição. E a INAP tem musculatura para isso? Óbvio que não, que nós sabemos que não tem. Adoraríamos que fosse uma coisa agigantada, mas não é. Não é? Para incorporar a necessidade de formação. É evidente que, claro,
que conter a formação é conter a ampliação da massa salarial, porque a cada formação é, evidentemente, um crescimento na carreira. Mas isso não é feito para o docente, né? E não é só o docente que precisa se especializar, ter especialização, ter mestrado, ter doutorado. Não é só o docente, né? As pessoas que trabalham em funções de alta responsabilidade também precisam se atualizar. E todos precisam e têm o direito de se especializar. Então, obviamente, se for necessário que o parlamento seja modificado, seja movimentado para essas modificações, nós vamos entrar nessas modificações, né? Esperava... Sim, claro, claro. Pessoal, como eu corri aqui, eu esqueci de um ponto, e aí eu agradeço o pessoal que levantou aí, às 30 horas, que também está aqui, que não foi cumprida, tá? Eu fiquei atenta ao tempo e acabei esquecendo essa parte. E aí dizer que ela foi colocada na legislação, mas ela precisa também de normatização, porque ela está lá na mesma lei que foi aprovada, e a gente está aguardando para ver se a gente consegue essa negociação através do MEC e do MEC para o MGI. Mas esse é um ponto que também não foi cumprido no nosso termo de acordo. Okay? No dia 27... Gente, obrigada, viu? No dia 27 está prevista a votação do fim da escala 6x1. Não é possível que nas universidades a gente continue com uma jornada exaustiva. Quem é que disse que a exaustão aumenta a produção? Ao contrário, nos países em que a jornada foi humanizada, a produção aumentou. Mas vamos lá, passo imediatamente... Ai, que ótimo! Minha querida, deixa eu te abraçar. Eu não conseguia chegar hoje de manhã, não tinha como. Meu beijo. Você é uma guerreira, está aqui de pé, hein? Está presente aqui a nossa sempre senadora, deputada Heloísa Helena. Heloísa é uma guerreira. Ela podia estar no seu recolhimento, né, de luto, perdeu o mais valioso ente da sua vida, mas ela está aqui entre nós e está aqui sabendo que não está só. Deixa eu só quebrar, eu vou quebrar o rito. Pode quebrar. Para dizer aqui para a Alice, né, a Cristina estava hoje de manhã lá na outra atividade, o Robson, para todos vocês. Aquela história, né, eu estou com o coração estilhaçado, mas eu estou dizendo que eu estou deixando para chorar à noite e passar o dia lutando, porque eu sei que existem milhares de mães desesperadas que não conseguem nem ficar em casa chorando o seu luto. Então, já disse para a Alice, o que vocês entenderem que a gente pode ajudar, vamos ajudar. Tivemos aquela audiência que vocês acompanharam com a ministra Esther. Infelizmente, ainda não veio o dia seguinte, mas isso não significa que a gente não esteja todos os dias e todos os momentos irmanados e lutando com vocês. Viu, Alice? O que vocês entenderem que é importante, estamos juntos. Muito obrigada, muito obrigada. Nossa companheira, guerreira incansável. Vamos, então, chamar o senhor Rafael Bastos Teixeira, né, porque Ícaro está preparando, né? Vocês estão preparando, hein? Já está pronto? Mas vamos ao Rafael logo e logo depois, doutor Ícaro, por gentileza. Boa tarde, né? Primeiro de praxe, a gente pergunta se está todo mundo me ouvindo bem, tá? Estão conseguindo me escutar? Tá tudo... o som tá bom, né? Então, é a primeira pergunta que eu faço, e já parabenizo aí, né, em nome da Comissão de Administração e Serviços Públicos, a deputada Alice Portugal, por estar organizando esse momento agora de um debate tão importante sobre a questão, né, dos progressos e pendências de acordo de greve dos nossos técnicos administrativos de educação. Em nome da Cristina Del Papa também, eu parabenizo aí todas as entidades sindicais que representam os nossos servidores. Cumprimento também o colega Ícaro também, né, do FORGEP, Andifes, que está aqui presente. Então, nesse momento, eu estou aqui representando, né, estou na vice-presidência de gestão de pessoas do CONIF, que é o Conselho Nacional da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Aqui nós estamos representando os 38 institutos federais, os 2 Cefetes, o Pedro II, né, e aí quase 800 campi espalhados pelo Brasil inteiro.
Então, o CONIF, né, através do nosso presidente, professor Júlio, a qual eu cumprimento todos, né, o reitor do IF Rio Grande do Sul, né, a gente traz nesse momento, em todos os momentos que nós temos participado desse tipo de debate, o CONIF tem se posicionado. Né, nós tivemos participando, junto às diferentes comissões que foram montadas, junto com as representações sindicais, nessas construções que foram feitas, e nós temos colocado um posicionamento muito claro do CONIF, é que nós devemos cumprir os acordos de greve. Então, em todos os momentos que o CONIF participou, inclusive na última audiência que nós tivemos com o nosso ministro da Educação, o Leonardo Bacchini, nós falamos da importância que os acordos de greve fossem cumpridos. E aqui eu quero destacar os técnicos administrativos em educação, porque a rede federal, não sei se os colegas sabem, um dos grandes sonhos que nós temos, que o presidente tem colocado e todos têm ponderado, que é a consolidação das nossas unidades e a expansão de novos campi. E o nosso posicionamento é muito claro. A escola é feita de gente, de pessoas. E esse é o ponto principal que a gente coloca. Tão importante como os cargos que já foram colocados e ponderados nessas modificações que nós tivemos aí. E aqui eu falo dos nossos técnicos administrativos de educação, que nós temos uma grande pendência e uma demanda muito grande para essas novas unidades e para as unidades existentes, falando pelos institutos federais, o Cefet e o Pedro II. Esse é um ponto importante que nos preocupa muito. E também a questão da valorização das carreiras, né? Nós tivemos um momento muito complexo e muito difícil. E esse momento do cumprimento de acordo de greve, que nós temos colocado e temos solicitado que isso seja atendido, via CONIF, via os momentos institucionais como esse que nós participamos, ele é importante para a sobrevivência da educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente referendada e inclusiva. E as nossas instituições e os nossos campos de institutos federais estão espalhados desde cidades menores, médias, grandes centros. Então, a valorização dos nossos técnicos administrativos de educação é importante. Então, nesse momento, nós reforçamos a importância desse passo, desse cumprimento do acordo de greve. Tem questões importantes que nos preocupam. Aqui eu gostaria de citar um ponto importante que já foi citado pela Cristina Del Papa, que nós temos também, no CONIF, nós temos as câmaras de assessoramento, e lá também nós temos os fóruns de gestão de pessoas também, que são os coordenadores, né, das instituições. Tivemos reunidos e as nossas instituições têm trabalhado para que tudo fique pronto para quando saíssem essas regulamentações que são importantes. Eu vou citar alguns pontos que são mais específicos, né, porque já foi bem contemplado pela fala, mas que a questão do RSC-TAI é algo importante que nós temos ponderado. Então, os institutos federais, Cefet e Pedro II, já se prepararam na questão operacional, vamos dizer assim, da organização para a construção desse benefício, para montar processos, para nos organizar, para que a gente possa fazer isso o mais rápido possível dentro das nossas instituições, é uma preocupação. Então, no Fórum de Gestão de Pessoas, nós já nos preparamos em todas as esferas em relação a isso, então é a cobrança que nós temos, né? Lembrando que a data era a partir do 1º de abril e a gente quer que isso saia o mais rápido possível, já era para ter saído, esse é o nosso posicionamento. Os cargos, que é algo que todos aqui têm colocado, a preocupação que nós temos com os nossos servidores, com os nossos servidores também aposentados, todas essas valorizações da carreira são importantes, porque nós queremos que os servidores estejam nas nossas instituições prestando um serviço que é muito importante, de alta responsabilidade, atendendo aí os desafios geracionais que nós temos nas nossas instituições, e o CONIF tem colocado também que esses pontos eles são fundamentais e principalmente liberação aos códigos de vaga, né? No nosso caso especificamente, nós temos antigas unidades que nós perdemos muito nos últimos anos, né? Pessoas que foram aposentando, os cargos que foram ficando sem recomposição. Então a gente tem um grande desafio nas unidades já existentes e também nas novas unidades que foram criadas atualmente, né? No Instituto Federal, nos institutos federais, nós tivemos um anúncio aí de 113 novos campi. Então, nós queremos recompor esse quadro, consolidar também as nossas unidades referentes às ações que são feitas. Temos os mais diversos desafios em relação à educação, ao público que nós atendemos hoje, e os institutos federais estão literalmente do Oiapoque ao Chuí. Então, os nossos desafios são muito grandes. Então, o nosso posicionamento enquanto Conselho Nacional da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, é que a gente deva cumprir esses acordos de greve e que eles sejam feitos o mais rápido possível. Na última segunda-feira, sem ser agora anterior, né, nós tivemos
em audiência pública e também já colocamos via o nosso pleno o nosso entendimento de que esse acordo ele deve ser cumprido e para que isso a gente possa avançar com as questões relacionadas. E aqui também eu queria reconhecer o trabalho das seções sindicais também, da importância desse movimento, porque nós tivemos muito tempo, né, grandes perdas para os nossos servidores e que levou muito ao abandono do serviço público, devido realmente à falta de atratividade em relação à valorização da carreira, em relação ao trabalho que é realizado. Então é um momento importante para que a gente possa realmente fortalecer as nossas instituições, que são compostas aí por servidores. Temos os desafios da nova carreira, então também cobramos a questão do decreto, que é importante para provimento dessas vagas que já foram criadas. Então, aqui também eu faço essa ponderação dos cargos que foram criados agora, que são amplo, nível D e nível E. Então, para nós é importante demais que essas ações institucionais e esse entendimento, seja via MEC, MGI, seja solucionado o mais rápido possível para que a gente possa ter a estabilidade institucional que nós precisamos, porque nós já temos grandes desafios no nosso país, que é fazer uma educação pública gratuita e de qualidade. Então, é um ponto importante que eu coloco nesse momento, viu, deputado? O CONIF está à disposição para o diálogo, tivemos acompanhando todos os movimentos, fazendo esse diálogo, respeitamos muito todo este processo importante e necessário de valorização e nos colocamos aqui à disposição também, sempre que necessário, para a gente estar participando de momentos importantes como esse. E, em resumo, precisamos que sejam cumpridos esses acordos de greve. Os institutos federais, Cefedes, o Pedro II já foi colocado, né? Um dos pontos aí é a questão que já temos a paridade das nossas eleições, temos a questão da lista tríplice, não temos na Lei 11.892, temos as nossas particularidades em relação aos colegas das universidades, aqui representados pela Andifes, que eu não vou entrar nesses pontos que foram citados, mas estamos à disposição e temos sempre reforçado a importância do cumprimento dos acordos de greve para a valorização dos nossos servidores públicos, né, dos institutos federais, Pedro II e Cefet. E aqui eu reforço que nós só vamos conseguir expandir as nossas unidades e ofertar educação desde o ensino, né? O Instituto tem esse desafio geracional que é ofertar os alunos desde 16 anos até a pós-graduação no mesmo ambiente institucional. É um desafio muito grande e nós precisamos de servidores valorizados e capacitados. E os técnicos administrativos em educação, ficamos muitos anos sem receber códigos de vaga e temos grandes desafios pela frente. Então, eu reforço aqui a fala que foi citada, agradeço aqui estar nesse momento com vocês e, em nome do nosso presidente, professor Júlio, a gente decide que o CONIF vai continuar nessa batalha para que nós tenhamos os encaminhamentos necessários junto ao Ministério da Educação e também junto ao Ministério de Gestão e Inovação, para que a gente possa seguir com os desafios que nós temos em relação à educação profissional e tecnológica no nosso país, tá bom? Mas parabenizo a todos os envolvidos e me coloco à disposição sempre que fizer necessário. Um grande abraço a todos. Acho que a sua participação ela tem um valor enorme, não é? Porque nós sabemos que os servidores dos institutos federais ficaram com pendências semelhantes, né? Com pendências semelhantes. Evidentemente, a forma de luta de cada, não é, composição de categoria é escolhida pelas assembleias, pelos fóruns das categorias. Mas, obviamente, também eles estão, digamos assim, atingidos, não é, com as inconsistências que foram aqui muito bem pontuadas. E que não são inconsistências intransponíveis, né? Então, acredito que nós temos aí condições de ajudar nessa mediação. Não são questões que levem a um impacto financeiro intransponível por parte do Brasil, por parte do governo federal, para que a gente solucione e os técnico-administrativos possam voltar às suas atividades. Passo a palavra para o senhor Ícaro Duarte Pestanas, coordenador do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas, da Andifes, com a palavra, por gentileza. E tem uma apresentação que nós vamos acompanhar. Ok, muito obrigado, deputada. Boa tarde a todas as pessoas. Gostaria de cumprimentar, primeiramente, né, a Comissão de Administração e Serviço Público,
cumprimentar os parlamentares, todas as pessoas que estão aí presentes em Brasília, cumprimentar a Cristina Del Papa, né, que é companheira aí da CNSC, em conjunto comigo também, cumprimentar todas as páginas da Rede Federal. Cumprimentar também o professor Rafael, do CONIF. E, bom, eu me chamo Ícaro Pastana, sou pró-reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Pará. Nessa audiência pública, também, né, atuando como coordenador nacional aí do Fórum de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas, da ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Reitores das Instituições Federais. Nesse momento, representando a diretoria, né, da ANDIFES, na pessoa do professor Geraldo Ticianelli, que é o reitor da Federal de Roraima e atual presidente. Primeiro, me uni muito à fala que foi colocada pelo professor Rafael em relação à importância dessa temática, né, para todas as nossas universidades, as nossas instituições. A gente compreende que o papel das pessoas, desde o estudante até os nossos profissionais, é um papel extremamente importante, sobretudo em instituições que trabalham com capital intangível, né? Então, não seria razoável que a gente tivesse uma atenção menor para essa temática, e é muito importante que a gente tenha esse nível de valorização dos nossos técnicos. Particularmente, eu sou servidor técnico administrativo da minha instituição, então acho que falo com um pouco mais de propriedade em relação a essa temática. Bom, eu tenho, de fato, uma apresentação aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Enquanto eu vejo aqui, eu aproveito a oportunidade também para agradecer a deputada Alice Portugal e parabenizar pela iniciativa de poder ter esse diálogo diretamente com a Câmara. Deixa eu só ajustar aqui, só um minutinho. Deixa eu ver se aparece aqui. Vocês conseguem ver a apresentação? Alguém sinaliza para mim? Consegue, Rafael? Ok. Ei, Ícaro. Perfeito. Então, vou fazer a passagem por aqui. Eu vou tentar ser muito breve, tentar me enquadrar nesse tempo de 10 minutos. Se eu passar um pouquinho, vocês me perdoem. Eu vou tentar não ser redundante também, porque muitas das falas da Cristina já incorporam aquilo que é o entendimento do nosso fórum, o entendimento da ANDIFES também. É importante colocar, né, que como integrante também da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, dos técnico-administrativos, nós estamos participando diretamente dessas discussões, né, em conjunto com o CONIF, em conjunto com a FASUBRA, em conjunto com o SINASEF e também com o MEC e o MGI, que vem integrando aí essas discussões. Então, a gente vem se apropriando e contribuindo da melhor maneira possível em relação à construção dessas políticas, sobretudo esses documentos normativos aí que regem a carreira. Eu queria colocar primeiramente esses pontos de progresso importantes que já foram citados, então vou passar rapidamente a questão do aumento remuneratório direto por meio do reajuste de 9% e de 5%, a ampliação dos STEPs, a retirada da relação indireta também do incentivo à qualificação e, de certa forma, restringir a remuneração de muitos dos profissionais técnico-administrativos. Acho que esses são pontos muito importantes. A gente tem dificuldade de retenção de talentos dentro das nossas universidades, e por conta disso é de suma importância que a gente consiga fortalecer o perfil remuneratório dentro das nossas instituições para que a gente consiga ter os melhores profissionais, para que a universidade não sirva como um mero trampolim para que essas pessoas alcancem outros cargos que têm remuneração melhor dentro do serviço público. Também a reestruturação do PCCETAI na forma mais estruturante mesmo, com a verticalização e a criação de uma linha reta para a gente chegar no final da carreira, a aceleração da progressão por capacitação, que também abrevia o percurso, né, a redução para algo entre 15 e 18 anos, para que a gente chegue no final da carreira. Logicamente, o RSC, que ainda carece de regulamentação. As demandas foram colocadas e já atendidas com respeito aos hospitais universitários, né, a saber, a situação da hora ficta, a situação das jornadas especiais, e também, de uma forma um pouco mais aberta, essa questão da democratização das instituições, com o fim da lista tríplice, o fim da obrigatoriedade daqueles percentuais também que, de certa forma, impediam uma adequada paridade, né, para a seleção dos nossos dirigentes. Eu selecionei alguns pontos aqui que eu tratei com vocês. Essas listas não se esgotam em si próprias, são fruto só de
de uma escolha de prioridades, né? Mas para a gente tentar se enquadrar no tempo, eu tentei resumir ao máximo. Então, o primeiro ponto que é muito caro para as instituições é a questão da regulamentação dos cargos amplos. A gente já tem aí esse enunciado desde a Lei 15.141 de 2025, né? Mas, na verdade, desde a medida provisória que gerou essa lei, né, lá atrás, né? A questão da criação desses cargos amplos, do técnico, né, em educação e também do analista em educação, e estamos no aguardo ansiosamente pela distribuição dos 4.000 códigos de técnico e 6.000 códigos que foram previstos dentro dessa mesma lei. Perdemos, infelizmente, uma janela muito importante. A gente tinha uma expectativa de recepcionar esses códigos ainda no ano de 2025, e inclusive colocar esses códigos para concurso público, né, a partir ainda do final do ano passado, mas infelizmente com o decurso do tempo, né, que nós infelizmente ainda não temos o decreto publicado, a gente acaba perdendo essa janela de oportunidade, considerando que nós temos um período de defesa eleitoral que inicia a partir de 4 de julho. Mas, não obstante, é importante que a gente tenha essa distribuição, e essa distribuição só pode acontecer quando essa regulamentação for publicada. Então, eu queria reforçar esse foro, né, tanto das entidades sindicais quanto também do CONIF, que por parte da Andifes é muito importante que a gente tenha essa distribuição acontecendo o quanto antes, para que a gente possa já iniciar o planejamento dos nossos certames e trazer esses profissionais para dentro de casa. Importante colocar para vocês que o público, né, o quadro de técnico-administrativos que a gente tinha, somava algo em torno de 105.000 servidores, e a gente teve um decréscimo ao longo dos anos, a partir da publicação de decretos que vedaram provimento e também que extinguiram alguns cargos públicos da carreira. E por conta disso, a gente já deve estar no patamar de uns 88.000 códigos distribuídos dentro da rede. Isso é um problema, é como se a gente estivesse voltando aí ao patamar mais ou menos de 2007, 2008, do que a gente tinha de força de trabalho. A gente sabe que as universidades continuam, né, tendo um papel muito importante no sentido de se capilarizar e atender a população de uma forma geral, e a gente tem muita dificuldade com esse quadro defasado e que vem reduzindo, né? Então, por mais que a gente tenha uma expectativa de recebimento desses códigos, ainda assim a gente tem um passivo grande que precisa ser atendido para que a gente venha a considerar de fato que esses códigos serão de expansão. É importante também colocar que a gente precisa considerar, isso vem sendo tratado também com o MGI, por dentro das reuniões da CNSC, as especificidades dos cargos nas instituições, né? Dentro das nossas universidades, nós não temos ambientes que têm, vamos dizer assim, uma homogeneidade, não são todos ambientes administrativos. A gente tem técnicos que atuam em laboratórios, em escola de aplicação, escola de teatro, música, dança, museus, galerias de arte. Então, a gente, como forma profissionais de todas as áreas, é inconcebível que nós tenhamos cargos extremamente amplos que não contemplem determinadas especificidades, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa reiterar, até considerando que essa demanda está para regulamentação por dentro do MGI. A gente tem expectativa de que a gente não reduza muito a quantidade de especialidades, considerando essa heterogeneidade do trabalho dentro das nossas instituições. Também é importante colocar que a gente precisa de uma regra de transição que possibilite aproveitamento dos editais dos concursos que já estão vigentes, dos cargos que nós temos já atualmente, né, dos microcargos, como a gente vem chamando, e que isso é importante que esteja contido dentro da norma de regulamentação também. Um outro ponto, né, como já foi falado, acho que é o ponto de maior expectativa, é a questão da publicação da regulamentação do RSC, considerando já a criação do RSC, que já foi feita por meio da Lei 15.367, de 2026, e alguns pontos, né, fora aqueles que foram colocados de maneira muito resumida, causam um motivo de atenção por parte das nossas instituições. A primeira questão da disponibilidade orçamentária para poder conceder o RSC. Esse é um ponto que gera um precedente muito perigoso, ao meu ver, dentro das instituições, considerando que nas áreas de gestão de pessoas a gente não tem essa necessidade, para além da publicação da LOA, nós não precisamos ficar verificando a disponibilidade orçamentária para conceder um direito que é líquido e certo do servidor. Então, vejam, se na hora da gente conceder uma aposentadoria, se na hora da gente conceder uma progressão, um incentivo à qualificação, uma retribuição por titulação, se a gente tivesse que ficar pedindo autorização ou verificando se tem orçamento disponível para conceder. Isso seria um problema muito grande e equipararia o recurso de pessoal ao recurso discricionário das universidades. Então, não faz sentido que a gente tenha uma situação em que perdure essa necessidade de verificação de disponibilidade orçamentária
para realizar a concessão do RC, que é um direito de pessoal também que deveria ser encarado como os demais direitos que a gente tem dentro da 8.112, sobretudo. A limitação dos 75% também é algo que é, enfim, é uma questão, né, que gera algum tipo de problema. A princípio, a gente não viu nenhum tipo de situação que a gente não começou a aplicar ainda, mas pode ser um ponto também que pode gerar problema lá na frente. Questão da irretroatividade financeira, né, a grande maioria dos direitos, dos benefícios são concedidos a partir da data do requerimento, e nesse caso a gente vai considerar a data da concessão, então esse é um ponto que precisa ser melhor regulamentado e que, na verdade, o que ideal seria que a gente tivesse a concessão a partir da data do requerimento, mas não foi o caso. A questão da restrição também para determinados públicos, aposentados, pensionistas, servidores de estágio probatório, doutores, são pontos de atenção também que, de certa forma, também comprometem ou geram um tipo de constrangimento aí na ponta, já que as equipes de gestão de pessoas são as encarregadas aí, em muito, de providenciar os ajustes que são necessários para implementar o RSC. Sobre a PNDP, de fato, o que nós temos vigente é um decreto, que é o 9.991, que está vigente desde 2019, desde o governo anterior. Ele tem um perfil extremamente restritivo, de fato, como foi colocado pela Cristina ainda há pouco. A marca dele é controle e centralização, existe uma certa até burocratização do acesso a determinados direitos, como o afastamento, por exemplo, que depende de 8 ou 9 documentos para concessão, depende de uma previsão anterior no plano de desenvolvimento de pessoas. Então, a gente entende também que é um caminho necessário para o atendimento pleno do acordo de greve, que a gente mexa nesse decreto no sentido de encontrar algumas flexibilizações para a situação das instituições de ensino, federais de ensino, né? Já havíamos dialogado alguma coisa junto com o MGI e já havia o vislumbre da gente ter a possibilidade de um PDP não anual, mas plurianual, a possibilidade de ter algum tipo de flexibilização e não haver tanta necessidade de uma aprovação do órgão central para que a gente tenha a publicação de um plano que, como muito foi falado pela deputada, as próprias instituições têm expertise para fazer essa condução. As universidades são vocacionadas à formação de pessoas, então realmente não faz sentido que a gente dependa de algum tipo de tutela, mesmo que seja da ENAP, que é uma instituição que é muito respeitada, para realizar os planos de capacitação das universidades. Também o reconhecimento das instituições como escolas de governo, acho que é um ponto importante que, de certa forma, também libera essa flexibilização para acontecer, de modo que a gente consiga fazer essas capacitações, sobretudo por dentro das nossas instituições. Ampliação do período de derrubada da gratificação. A gente tem um enunciado dentro da PNDP que indica que quando você tem um afastamento superior a 30 dias, você perde a gratificação, o que, de certa forma, inibe os nossos gestores todos, né, a realizar esse tipo de afastamento. O que já havia sido tratado com o MGI, a possibilidade da gente estender isso para 90 dias, pelo menos para que as licenças para capacitação possam continuar cobrindo os gestores com as gratificações que eles recebem. E também, isso é uma pauta mais particular do FORGEP, né, a possibilidade de substituição para técnicos administrativos afastados para pós-graduação. A gente tem essa possibilidade por dentro da carreira dos docentes, inclusive existe um banco de equivalência que permite que a gente consiga matematicamente calcular o que a gente consegue liberar, então seria conveniente que a gente pudesse ter essa oportunidade também para os técnicos, considerando que muitos não conseguem realizar as suas qualificações em mestrado, doutorado, etc., porque não conseguem o afastamento para realizar essas atividades. E um último ponto é a questão dos adicionais ocupacionais, né? Realmente a gente tem uma necessidade muito grande de ajuste dos critérios que nós temos hoje, sobretudo do adicional de insalubridade. A gente tem hoje uma diferenciação entre os critérios da iniciativa privada e do serviço público. Enfim, eu entendo que não tem que ser nenhum nem outro, tem que haver uma espécie de meio termo aí, mas atualmente a gente tem uma situação de dificuldade de concessão de adicional, sobretudo de risco biológico para professores e gestores, né? Existe uma exposição integral ao risco, e essa exposição integral, dependendo da equipe que analisa, tem dificuldade de flexibilizar para que a gente tenha concessão plena para esses públicos, sobretudo. Portanto, né, há uma necessidade urgente da gente realizar uma revisão da instituição normativa que hoje está vigente, que é a N15 de 2022, e possibilitar uma concessão mais flexível pelas equipes de segurança do trabalho. Eu entendo que essas situações relacionadas adicionais vêm também trazendo embaraços muito complicados para a gente, porque
como Cristina falou, né, as pessoas já estão se expondo a riscos que são muito graves, que não dependem de exposição permanente, né, nem dependem de exposição habitual, simplesmente o risco acontece e pode se manifestar a qualquer momento, então a gente precisa ter um olhar, sobretudo nesse momento que a gente vem discutindo, para além de segurança no trabalho, a saúde do servidor, é importante que a gente tenha um olhar um pouco mais positivo em relação a essa normatividade que concede adicionais ocupacionais. Basicamente era isso que eu havia recortado aqui, né, já para o tempo que a gente tem para falar, mas queria dizer para vocês, de novo, agradecer a oportunidade, a provocação da deputada Alice Portugal, dizer que o FORGEP, né, a Andifes, está disponível também para contribuir nas discussões, tanto na discussão mais aberta e política em relação às necessidades que existem dentro das nossas universidades, mas também na discussão mais fina e técnica, considerando que nós temos um fórum de gestão de pessoas que é extremamente atuante também, que é o FORGEP. Então, é importante que nós tenhamos aí voz e cadeira nessas discussões, sobretudo por dentro do MEC, por dentro do MGI, já acontece por meio da CNSC. Eu queria fazer um registro também da importância desse trabalho coletivo que vem sendo realizado por essas instâncias, né? A FASUBRA e o SINASEF têm uma contribuição muito importante, para além da luta sindical que é feita antes do espaço da CNSC. A gente tem uma discussão muito profícua dentro das reuniões da comissão, e eu acho que isso é algo que a gente precisa manter, porque vem contribuindo para que a gente construa uma política de pessoal cada vez mais alinhada à realidade das instituições e também às necessidades dos servidores que constroem essas instituições. Então, queria agradecer mais uma vez pela participação e agradecer também pela atenção de vocês e colocar o FORGEP à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer outra contribuição que for necessária. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Ícaro, dirigente do FORGEP. Importante termos o apoio, né, dos reitores e pró-reitores, tanto das universidades como dos institutos federais. Eu aqui sugeria a Cristina que a gente puxe para as audiências, não é? Porque o isolamento não nos interessa. Não nos interessa, é muito importante que efetivamente essa tentativa de mediação seja rápida e eficaz. Daqui a pouco o parlamento entra em recesso e depois vem o processo eleitoral. Nós não podemos, né, permitir que morra no vazio questões tão importantes como essas que estão colocadas aqui nas diversas explanações. E, por último, passo a palavra para o Dr. Robson Barbosa, advogado, especialista em direito do servidor público, a quem convido para usar o seu tempo. Boa tarde, excelentíssima senhora deputada, na pessoa de quem saúdo a todas e todos aqui presentes. Não só pelo encaminhado da hora, mas as exposições anteriores são suficientes para se entender o estado de coisa do descumprimento do acordo, naquilo que se avançou, naquilo que não se avançou. Então, eu peço licença aqui para tratar de um assunto que precede, mas atravessa a razão desse descumprimento, né? Que é o status jurídico da negociação coletiva. Eu me chamo Robson Rodrigues, como a deputada já me prenunciou, mas advogado da base da FASUBRA, na verdade sou advogado do Sintufeg também, né? Mas eu tenho estudos específicos, eu sou doutor em Direito pela Universidade de Brasília, mas até o mestrado, meu estudo específico é em liberdade sindical dos servidores, né? Especificamente, tenho algumas obras lançadas, uma sobre jurisdição, que a gente vai tratar logo aqui, sobre jurisdição de greve de servidores. Antes do PL 1893, né? Gostei do cartaz aqui que me mandaram. Também temos uma obra aqui, antes do envio do PL, sobre o que a gente entende que são parâmetros úteis para vocês para a regulamentação da negociação coletiva, 151. Também vou dar para a deputada aqui uma obra nossa que a gente lançou recentemente sobre a reforma administrativa, que, querendo ou não, atravessa essa questão da construção do ambiente de trabalho de uma forma democrática. Deputada. Então, eu quero falar sobre um assunto específico aqui, que é a negociação coletiva. Evidentemente, vocês estão com o produto da negociação coletiva aqui. E eu quero demonstrar qual é, então, o que levou a esse estado de coisas, né? Principalmente porque a gente está com uma janela boa de oportunidade, que é o PL 1893. Mas, enfim, vou fazer um disclaimer primeiro aqui, porque vai ser uma fala cheia de contradições. A primeira contradição é:
a gente está falando de liberdade sindical, né? Liberdade sindical, ela compreende a negociação coletiva, associação sindical, greve. Mas como é que a gente trata de liberdade sindical confiando ao Estado? A liberdade, segundo os clássicos, precede o Estado, né? Então, toda vez que eu submeto, em tese, uma liberdade ao Estado, na verdade, eu tenho um prejuízo a esse nível de liberdade, né? É contraditório, mas na medida em que eu coloco greve, negociação coletiva, associação de sindical, e eu aguardo regulamentação, nem sempre viram coisas boas. Na verdade, a tendência é ser o contrário, né? E, eu insisto, por que liberdade sindical seria diferente? A gente vai ver aqui na prática, eu vi um cartaz aqui que é muito bacana. Esse cartaz não é uma liminar que vai nos intimidar. Se puder mostrar para o pessoal ali. E eu quero demonstrar para vocês que o problema de vocês... Quero demonstrar que o problema de vocês sobre liberdade sindical, especificamente sobre negociação coletiva, é decorrente de interpretação da justiça, tá? Especificamente o Supremo Tribunal Federal. É por isso que hoje a gente tem esse tipo de descumprimento reiterado aqui. O que a gente tem? Com a Constituição de 88, vocês finalmente conseguiram o direito de se associar. Isso também é contraditório, é complexo. Se a gente pegar lá, tem um francês lá, o Bernard Edelman, também tem Walter Benjamin, que fala assim, sobre o óbvio que eu falei. Toda vez que eu coloco no Estado a regulamentação de uma liberdade, eu tenho sua diminuição. O Edelman vai analisar isso na perspectiva da legalização dos operários lá, né, na França. O Walter Benjamin fala lá, é um texto clássico dele, Crítica da Violência, bem bacana esse texto. Ele vai falar sobre o potencial da greve, né? Greve, na verdade, se as condições histórico-materiais ainda se preservarem, tal como aquele barbudinho nos falou ali, né, sobre as classes ainda, muito provavelmente a gente tem um tipo de Estado que não é o Estado da Constituição, aquele Estado impessoal, né? A gente tem um Estado com alguma preferência, e essa preferência ela não é do trabalhador, normalmente, né? É um Estado burguês. Então, já entramos num nível, num jogo de forças que já está desbalanceado. Quando vocês sofreram na prática, porque, ok, deram direito à associação sindical, mas e a greve? Na Constituição está lá, né? Aos servidores assegurado o direito de greve na forma da lei. Temos essa lei? Hoje não. E aí tem uma coisa engraçada, que aí vai falar com a questão da liminar. Já começa aqui. Os servidores precisavam da lei para fazer greve? Faziam, né? Bastante. E aí veio o Supremo Tribunal Federal, que deu lá nos famosos mandados de junção a tal da regulamentação do direito de greve. Olha, eu posso dizer que muita gente fala direito de greve. A OIT, inclusive, quando fala de greve, ela prefere falar sobre recurso à greve, não direito, pelas razões que eu já expliquei. É um exercício de liberdade, não de direito. Não à toa, quando a gente pega lá, tem um voto bem interessante do ministro Gilmar, e esses MIs de greve, se vocês bem lembram, é contra aquelas greves longas do pessoal da Previdência Social do INSS. E está lá, ele fala, é preciso estancar o quadro de selvageria. Se o cara está com uma frase dessa, está garantindo direito para vocês? É óbvio que não. Tanto não é que hoje, qual é o estado de coisas? É que, inclusive, se vocês fizerem greve, o corte de ponto é imediato, essa é a regra, né? Como é que faz greve sem dinheiro? Quem é que vai fazer? Então, já tem um estado de desincentivo. Muito porque os servidores acreditaram que foram ao Estado, né, pedir a regulamentação do direito de greve. Olha no que deu. E negociação? Acho que vai ser a mesma coisa. Espero que não. Vamos lá. Vocês são servidores federais, a grande maioria aqui, e sabem que na 812, no texto original da 812, estava lá escrito que a negociação coletiva era direito, né? Veio no texto original da 812. A Constituição calou a boca em relação a isso. Só falou de direito de greve, não falou sobre negociação. Mas na 812 estava lá, a linha D, artigo 240, salvo engano. Vocês podem olhar lá. Foi levado ao Supremo Tribunal Federal, de novo. O que o Supremo Tribunal Federal diz? Opa, servidor público não tem direito à negociação coletiva. Incompatível. A razão do Supremo é um preconceito histórico com justiça do trabalho, que a gente sabe, né? Várias razões. E a segunda é a ideia de uma lógica de legalidade orçamentária. Na iniciativa privada, vocês fazem acordo coletivo ou, né, ou convenção, em tese os efeitos são imediatos, né? Fala, ó, aqui não dá para chega a administração, no caso vocês e o MG, e assinam um acordo e já sai os efeitos de uma lei, por exemplo, dos aspectos remuneratórios. Porque, nesse caso, a prerrogativa do parlamento é insuperável. O parlamento é soberano.
Então não dá para o servidor público fazer negociação, é inconstitucional. Beleza, os estados tentaram fazer isso. Agora veio a nossa panaceia, Convenção OIT 151. Se for regulamentada a Convenção OIT 151, isso significa que o Supremo Tribunal Federal vai aceitar da mesma forma como a 812? O que vocês acham? As condições históricas são as mesmas, inclusive o instrumento é o mesmo. Porque vocês tinham na 812 direito à negociação. O PL 1893 vai vir por lei ordinária também. As condições não mudaram. Eu entendo que a gente precisa mudar muito, além, não só a questão do texto legal, a gente precisa mudar a mentalidade institucional em relação a isso. Tem um erro histórico na decisão, mas assim, são erros, querendo ou não, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem ilibado saber jurídico, etc e tal. Não são burros. Mas tem um erro ali, que é confundir negociação, que é o grande gênero, com um instrumento, que é o que vocês têm hoje, que é o acordo, o termo de acordo. Uma coisa é negociar, e nem sempre negociar fecha acordo, ok? Isso é tranquilo. Mas ele confundiu as duas coisas, como se fosse uma coisa certa, né? A gente precisa mudar essa questão daí. Antes de, inclusive, só discutir aqui no parlamento isso. Vamos precisar de uma costura. Ao final, entendam, inclusive antes da Constituição de 88, vocês se associavam para fins sindicais ou não? Claro que sim. O servidor público, o funcionalismo foi extremamente importante para a transição para o regime democrático, né? Para a queda da ditadura nas grandes greves lá. Greve, como eu disse, já faziam. E negociar? Vocês não negociam? Sem a Convenção 151? Negociam ou não negociam? Negociam. Então, para fazer negociação, não precisa. Vocês querem uns aspectos importantes ali, que é coercitibilidade e exigibilidade. Qual é o problema de hoje? Que isso é o que aconteceu. É porque, do jeito que a coisa está, a gente tem o que a gente chama de estado de paraconstitucionalidade. As coisas são feitas fora da Constituição, certo? Não tem parâmetro constitucional. E o Supremo diz que nem na Constituição está. Isso nos leva a um estado de favores. O que está aí fica parecendo que o governo Lula, com todo o avanço que fez, com a reinstitucionalização da mesa, mas fica parecendo que é um favor para os servidores. Não é? Não é favor. A organização desse aspecto, negociação coletiva, ele é necessário para restituir para vocês a dignidade, a prerrogativa da representação sindical de chamar para a mesa, mesmo que esteja o governo Lula, ou Deus o livre, que voltem governos Bolsonaro dos tipos assim. Entre 2016 e 2022, vocês conseguiram alguma negociação, pelo menos sentar? Acabou. Precisamos organizar isso. E isso vai passar, então. O que a gente vai fazer? Infelizmente, sobre a liminar, precisamos ainda da justiça para certos aspectos. Querendo ou não. Servidor público, essa coisa, como eu estava falando, dessa contradição em si. E contradição não é ruim não, tá, pessoal? Não sei nesse sentido dialético, hegeliano ou marxiano. Porque vocês nascem do Estado. Vocês são Estado. Como é que vai ser? São contra o Estado. Vocês são a face visível do Estado. E também tem uma questão teórica que é, não se aceita doutrinariamente a distinção das vontades entre servidor e administração pública, a teoria do órgão, né? Fala que o servidor é a mesma coisa e tal. Então é uma coisa complexa, é um nitorrinco. Mas precisamos da justiça para corrigir, por exemplo, a questão do acordo. A dificuldade hoje, negociação não é um direito adquirido, não é exigível, mas temos que atacar a ideia do ato administrativo. É muito difícil dizer que não existe moralidade quando uma administração fecha um acordo contigo, né? Olha, pode não ser exigível, mas imoral no mínimo é, e moralidade é um princípio constitucional. Então, há algum caminho. Ao mesmo tempo, não abdicar, mesmo com o Supremo Tribunal falando sobre as questões da negociação, sobre o PL 1893, né? Isso aqui é importantíssimo, uma discussão específica sobre isso. Mas, para encerrar, de qualquer forma, a liberdade sindical ela independe do Estado. Mesmo com justiça contra vocês, contra a administração, achando que está fazendo favor, o que não pode deixar de acontecer é que vocês entenderem que vocês exercem uma liberdade. E essa liberdade ela precede o Estado. Tá? Então, para encerrar, eu acho que minha contribuição é só para tentar entender as origens desse tipo de descumprimento. Vamos continuar, acho que a discussão teórica é importante junto com a luta sindical, tá? Obrigado. Muito bem. Doutor Robson.
Vou me esforçar para fazer a leitura e tirar as dúvidas. Quero dizer que nós conseguimos aprovar, né, a Convenção 181 da OIT aqui nesta Câmara e o Temer vetou, né? A nossa expectativa era seguir uma norma internacional de reconhecimento do servidor público como trabalhador, do seu direito de sindicalização, que vocês sabem, os mais antigos aqui participaram comigo, que ajudei a escrever o texto original do RJU, né? Nós passamos de associações pré-sindicais para a condição de sindicato com muita luta, muita greve, muita batalha, né? E, objetivamente, é claro que nos favorece ter uma database, nos favorece ter a negociação coletiva institucionalizada. Mas, obviamente, nós não queremos trava para o direito de acesso à greve, como qualquer outra categoria não aceita essa trava. Então, é isso que nós vamos precisar discutir. Eu acredito que hoje nós estamos cumprindo uma tarefa muito bem cumprida, que é a sistematização das vitórias, do que foi cumprido no acordo, do que foi medianamente cumprido e do que não foi cumprido de jeito nenhum. Isso nos municia com o que está aqui gravado e textualmente estruturado no documento muito bem organizado da FASUBRA, né, a solicitar uma audiência suprapartidária com parlamentares de todas as vertentes para a gente ir ao MGI a semana que vem para tentar ajudar, mais uma vez, tentar ajudar na mediação, né, da greve. Porque não é possível que o MGI desconheça que existe um movimento paredista. Será que isso só ocorrerá se algum tipo de incongruência, alguma ação doidivanas ocorresse? Não é a característica da nossa categoria. Não é? Essa é uma categoria que faz greve desde 1982, em plena ditadura militar. Tá certo? Nós sempre colocamos na porta dos hospitais universitários um setor de triagem. Nunca morreu um paciente ou deixou de ser atendido o paciente internado por força da nossa greve. Tivemos sempre responsabilidade com o fazer, com a efetividade de determinadas regras em áreas de urgência e emergência, não só em saúde, não é? E não há dúvida que nós temos responsabilidade com o tecido universitário. Então não se pode ignorar algo que é real, que não é algo que não tenha consistência, há consistência nas reivindicações. Então essa é uma questão que precisa ser planificada. Já atendemos, não tem motivo para uma greve. Mas, gente, elementos cruciais que arrematavam o processo negocial deixaram de ser cumpridos. Então, isso é necessário. Então, eu acredito que hoje, se a gente for abrir aqui, vai fazer a reunião do Conselho da FASUBRA, né? E a ordem do dia está rolando, eu já votei 2 vezes pelo Infoleg, tenho que ir no plenário. Acho que o papel está cumpridíssimo. Inclusive na introdução de um outro debate que nós precisamos imediatamente realizar antes do recesso, né? Que é o debate sobre o PL 1893, e que a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público já está tomando conta para esse debate ocorrer dentro dos parâmetros que nos interessam como trabalhadores que precisamos ser reconhecidos, né? Eu gostaria de apenas abrir uma fala aqui, que é a fala daquela circunstância excepcional, para que dê este direito à voz e a gente veja depois o que é que pode fazer, né? Já que houve uma comissão de parlamentares que tratou da reintrodução dos médicos e médicos veterinários no escopo da carreira, mas que não conseguiu o STEP. Então, ele pediu 1 minuto aqui para falar. Então, eu chamo o doutor Bruno Dalago, da UNB, do Coletivo de Médicos e Médicos Veterinários, para usar da palavra. Peço a gentileza e as desculpas, né, por lhe dar 3 minutos. Pode usar qualquer dos microfones, por favor, doutor. Não é? Boa tarde. Não tem o microfone. Vai ser bom que aqui vai ser rápido, né? A postura não tá boa. Não, peraí. Cadê o microfone? Sem fio, eu vou lhe dar um sem fio. Eu passei por uma crise lombar nesses dias, não quero para ninguém.
Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Obrigado, agradeço a nobre deputada pelo espaço de fala. Mais uma vez, vou ser rápido, né? O tempo é exíguo. Queria dar boa tarde a todos os colegas, tá? E congratular a todos pela luta que estamos fazendo em torno dessa pauta. Na última oportunidade que nós tivemos de estar aqui nessa casa, né, representando os médicos e médicos veterinários do PCCETAI, eu terminei minha fala dizendo que se concretizasse aquilo que estava previsto no PL, isso seria um soco na boca do estômago de cada um de nós, inclusive quem não é médico e quem não é médico veterinário. Por quê? Porque é um ataque à lei, à norma, é um ataque como o nobre advogado aqui falou, o eminente advogado falou, é um ataque ao regime jurídico, né? E nós não podemos aceitar isso, então isso é inaceitável. Entretanto, não é irretratável. Portanto, senhora deputada, eu conclamo mais uma vez, né, esta casa para que faça um esforço, que seja um esforço hercúleo, e eu sei que né, de conseguir essas tratativas junto ao MGI, para que médicos e médicos veterinários, de fato, estejam na mesma carreira, em completude, que os demais técnicos administrativos de educação. E eu digo isso não só pela carreira de médico e médico veterinário, eu digo isso pela carreira de todos. Veja, existe uma máxima na medicina veterinária que diz que abre-se uma porteira, passa um boi, passa uma boiada. A partir do momento que o MGI ou a administração pública passa por cima das normas, passa por cima das regras, e não tem um enfrentamento da nossa parte para esta situação em específico, ela está abrindo precedente para que hoje é o médico e o médico veterinário que estão sendo colocados ao arrepio da norma, tá? Mas no futuro poderão ser cada um dos senhores. Tem um outro detalhe, foi falado aqui, eu não quero ser redundante, tá, deputada? E o tempo ali está correndo. Aposentados também, é a mesma coisa. Existe a regra, por que não cumprir a regra? Por que tem que passar por cima da regra? Então, se existe um chamativo, um chamariz, né, no sentido de que há um problema aqui com os médicos veterinários, há um problema ali com os aposentados, então que seja feita uma discussão para chegar num consenso. Agora, antes de terminar minha fala, sendo bem breve, eu preciso fazer uma correção, e com todo o respeito, deputada Alice, a questão dos médicos e médicos veterinários não é uma questão remuneratória, é uma questão de carga horária. Tá? Existe uma norma que regulamenta a carga horária do médico e do médico veterinário, da mesma forma que regulamenta outras cargas horárias de outras profissões dentro do PCCETAI. Tá? Jornalista, odontólogo, todos esses têm jornada especial. A questão é que o médico e o médico veterinário tem a sua própria jornada especial. Tá? E, por conta disso, existe aí uma questão remuneratória. Então, feita essa ressalva, tá? Então, só colocando que não é uma questão remuneratória, é uma questão de carga horária, que a duras penas foi conseguido no passado pela nossa categoria, né? A gente gostaria que isso fosse respeitado. Tá? Então, mais uma vez, agradeço demais a postura aguerrida da senhora deputada, agradeço aos colegas pela batalha. Gostaria de dizer, para finalizar de fato, né, que a luta é contínua, a gente não pode abrir mão dela, que nós reconhecemos o esforço da FASUBRA e do SINASEF em prol dos médicos e médicos veterinários. Entretanto, também a gente vê que esse esforço ele não está sendo suficiente para conseguir essas tratativas junto ao MGI, junto à administração pública, de tal forma que a gente pede, por favor, que esta casa se movimente nesse sentido. Muitíssimo obrigado, muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Bruno. Eu só queria dizer, gente, que, independentemente de posições, há uma situação que, para nós, desde o primeiro Púlcrice, e é uma coisa inadmissível achar que você não pode pegar 125 pessoas do velho Púlcrice que não foram aderidas ao PCCETAI e trazer para cá como se fosse uma coisa de outro mundo, outro órgão, outro estado, outro país. Não, são os mesmos, são os originais do samba. É gente das universidades e dos institutos federais, velhas escolas técnicas. Então, isso é um absurdo, é um desconhecimento completo. Eu quero saber quem é que pode olhar para a historicidade da construção dessa carreira
e excluir 125 pessoas. 215 pessoas, né? Só troquei a ordem. Né? Então, isso é algo que nós precisamos tratar. Em relação a médicos e médicos veterinários, pode existir a divergência que existir. Agora, uma coisa é certa, se nós perdermos esta unidade da diversidade que nós temos, a natureza deste plano diverso começará a ser atomizada. Essa é uma realidade. É uma realidade. Já tivemos no passado a tentativa da criação do Sindicato dos Pesquisadores, né? Bom, eu tenho essa história na minha cabeça, porque é dela que eu venho. E para ela que eu volto se minha utilidade pública cessar. Então, observem que essa unidade é que nos dá força. E nós precisamos ter clareza sobre isso. Não é só sobre, não é, diferenças político-ideológicas eventuais, não é, mas é sobre a natureza una da carreira dos técnicos administrativos. Porque antes nós éramos trabalhadores invisíveis. É claro que de uma década e meia para cá, as pessoas não sabem dessa história. Que o general Figueiredo, em 1982, cortou os salários, que nós ficamos 60 dias sem salários, tivemos que ir para os semáforos de todo o Brasil. Né? Por sinal, querem fazer uma entrevista comigo sobre o nascimento do cartão de crédito, porque nós fizemos o primeiro convênio com a rede de supermercados para comprar comida e pagar com 45 dias. Paz Mendonça. E o dono do Paz Mendonça, que era um homem que não fazia um ó com um copo, mas era um gênio do capitalismo, primeiro ele me deu um saco de sabonete a Alma de Flores, me perguntou se tinham moças como eu nessa tal de universidade. Ele não tinha, né, noção. Mas ele disse, não, mas nós podemos fazer negócio. E aí abrimos essa compra por causa da fome entre professores e servidores e eu na direção da SUFBA Sindicato. E fizemos essa compra e ainda, de sobra, acabamos por aprender como investir no overnight, que aqui tem uma geração que não sabe o que é isso. Porque os juros eram tão altos, entendeu? Que a SUFBA comprou sua primeira Kombi. Tem um bocado de gente do meu tempo aqui que eu estou olhando para a cara, né, Aida? Então, né, a sua primeira Kombi... Fazendo, a gente recebia dia 20 e pouco, dia 30, investia no overnight, pagava o supermercado no bônus Paz Mendonça e o excedente dos jurozinhos ficava para a entidade pré-sindical. Foi muito bom. Não é interessante, claro que não é um cartão de crédito, nem eu vou dar, né? Mas, obviamente, o que nós sabemos é que ter liberdade e autonomia sindical faz diferença. Não é? Dizer que nunca cortaram o nosso salário também não é bem assim. Já tivemos vários episódios. Temos ações na justiça no governo Fernando Henrique para pagar os 21 dias de greve cortados. Não é? Quem é que não está esperando esse dinheiro aqui? Eu mesma estou. Não é? Né? Então, eu acho que, para nós, a gente vai ter que olhar com muita acuidade, com lupa esse projeto, porque não nos interessa mexer no direito do acesso, mas nos interessa devolver o RJU que nos tiraram. Interessa nos igualar a servidores de outros países, né, onde você efetivamente é reconhecido como trabalhador, você tem database, tem que cumprir na database, tem dissídio, tem tudo, só porque nós somos o Estado em tese, nós somos trabalhadores do público. Né? Mas nós não somos um mobiliário de Estado sem direitos. Isso é algo que precisa ser tratado com a devida acuidade. Né? Então, vamos tratar e pedir ao governo que realmente pegue especialistas de Estado, querem que a Escola Nacional do Serviço Público é quem forme os trabalhadores das universidades, mas é necessário colocar em determinadas áreas estratégicas quem conhece o Estado brasileiro. Porque senão é um processo permanente de ensino e aprendizagem. Né? É difícil quando você trata com alguém que não sabe o que é adentrar em um espaço público e as relações de trabalho que ali se dão. Isso é realmente uma coisa, e não é contra ninguém, não é contra ninguém. É a favor do Estado brasileiro que eu estou falando. Né? Se você vai negociar com quem fala o idioma do Estado, é outro papo. Né? Porque sabe exatamente o que é que se dá.
Eu vou abrir mais para uma pessoa e depois passar para as considerações finais dos nossos convidados que ainda estejam por aí, não é? E como a Fazubra tem 2 coordenadoras presentes, eu vou passar, né? Tem 3 presentes? Tem 3. Então, quem é o terceiro? Se o terceiro quiser falar, fala também, não é? Terceira. Então, Loiva, por gentileza, com a palavra. E depois, Ivanilda, de velhas datas. Muito bem. Acho que não, tá ligado. Veja aí se tá. Aperta o botãozinho. Foi? Tá ligado. Sim, ela está ligada. Bom, primeiro é uma pena que a gente não possa conceder tempo de todos os companheiros e companheiras que aqui fizeram a inscrição previamente aqui para fazer a fala. Dizer que essa audiência é importante para que a gente possa, inclusive enquanto compromisso, deputada, né, que a gente fala, todos os parlamentares da base do governo, que não dá para a gente admitir esse silenciamento de mais de 2 meses de greve por parte de um governo que diz que é do campo da esquerda. Isso eu acho que é a primeira coisa, um desrespeito. Então, acho que é importante que essa audiência, e eu acho que o encaminhamento é correto, de que saia, assim, a vontade política de que a gente possa estar fazendo com que o governo respeite essa categoria. Diante de tantos pontos aí que não foram cumpridos, ou pelo menos parcial, e alguns integralmente do termo de acordo. E dizer que essa categoria ela não aceita, e aí, companheiro Robson, com certeza a luta e a greve ela está em cima de qualquer burocracia, seja por processo de judicialização de universidades que legitimamente os trabalhadores estão fazendo em greve, com certeza. E essa categoria continua e sinaliza que ou o governo nos receba ou essa greve continua. Então, se quer resolver e se quer continuar no espaço de poder, aceite, faça a negociação, porque o termo de acordo não foi cumprido. E não pode desrespeitar uma categoria como o século administrativo. Principalmente essa categoria, se o governo está hoje sentado ao governo, essa categoria colocou a sua cara tapa para o eleger. Então, cumpra o acordo de greve e nos aceite e pare de silenciar uma categoria legítima que é o século administrativo e a educação. Obrigada, Loiva. Vamos, companheiros. Ivanilda com a palavra. Quero começar agradecendo pela essa oportunidade, por esse espaço. Nós somos uma categoria que resistimos, que fazemos a diferença no nosso fazer e reivindicamos essa valorização. Então, a greve significa essa valorização. Eu sou coordenadora, estou na coordenação geral e também aposentada. Então, aqui uma reivindicação de toda a base, né, de todos os técnicos administrativos, mas especialmente que estão sofrendo os aposentados e pensionistas, como foi colocado na mesa. Então, a gente está numa greve legítima e que precisamos ter o resultado da nossa reivindicação, que é o cumprimento das nossas pautas, que simboliza e reflete o que a gente busca, que é a valorização. Precisamos de muito apoio, né, por conta do que nós estamos passando nessa greve. Então, cada espaço aberto é muito importante e muito obrigada, e a gente continua fortalecido, lutando. Muito obrigada, Ivanilda. Gente, pela vontade falaria todo mundo, mas nós vamos ser redundantes, né? E vamos ocupar esse tempo já com tudo aqui discorrido e colocado. Minha obrigação será encaminhar o processo de busca de negociação, detalhar, não é, para os meus colegas esses elementos teóricos, né, e práticos que a gente possa abordar junto ao MGI e tentar fazer essa visita logo no início da semana que vem, né? Porque eu acredito que essa é a forma concreta da gente tentar ajudar a greve, mais uma vez, irmos, né, ao MGI, mais uma vez interferirmos, para que não seja a judicialização a solução, e sim a negociação, a demonstração da lógica,
administrativa que está posta nas reivindicações. Não se está exigindo nada que seja estratosférico. Está se colocando aqui questões que garantem uma planificação administrativa, uma valorização do servidor para o bem da própria instituição. Então, não existe nada exacerbado que não possa ser tratado. Se não pode imediatamente fazer tudo, vamos tratar de aprazar, de organizar, de propor cronogramas, e a categoria analisa dos seus fóruns. Agora, o silêncio, de fato, não é a melhor saída. E ele acaba sendo um silêncio abusivo, ensurdecedor, que deixa, evidentemente, a categoria insegura e irritada diante das expectativas de futuro da sua ação de trabalho. E é isso que nos tem preocupado fortemente, que os jovens concursados fazem dos técnicos administrativos uma carreira de passagem. Isso é muito ruim para as universidades, você não consolidar uma mão de obra. Não é? Então, a ideia de você permanecer até a sua aposentadoria, em qualquer categoria do setor público que seja, é quando você se sente valorizado, aderido àquele projeto, aderido àquele compromisso. Carreira é isso. Carreira não é só evolução individual, não. É adesão àquela competência. Então, se você adere àquela competência, é porque aquilo também lhe favorece como trabalhador. É porque aquilo também lhe satisfaz como trabalhador. Você viver a vida perdendo, não é? Então ficarão os que não têm mais condição de entrar numa disputa com os concurseiros em concursos onde a remuneração e a carreira têm diferenças. Isso é que não pode. Então, nós temos razões de sobra para instarmos o MGI, não é? Para essa busca de solução o mais rápido possível. Eu vou pedir as considerações finais, não é, dos nossos companheiros e companheiras que aqui vieram, não é? Passo para a Cristina e logo depois para os demais que ainda estão resistentes aqui e também não se sintam constrangidos de abrirem mão e só fazerem as despedidas. Cristina. Não, assim, rapidamente, né? Só para agradecer a audiência, dizer que nós estamos, e aí já foi dito aqui, que a greve ela só termina se tiver uma negociação efetiva, e agradecer ao Parlamento por sempre estar nos apoiando na pessoa da deputada que está aqui, né, presidindo essa audiência. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Por gentileza. Até que a negociação resolva. Doutor Robson, por gentileza. Só agradecer a minha oportunidade, excelente debate, e nós, como escritório, não só advogamos, mas gostamos de pensar em serviço público, então sempre estamos abertos para convites para discutir tecnicamente as coisas. Obrigado. Obrigada. Doutor Ícaro. Senhor Ícaro. Gostaria só de agradecer novamente, dizer que o FORGEP está à disposição, a DIF está à disposição para atender aí, que a gente puder contribuir, continuamos na luta aí em conjunto para que se efetivem esses termos aí do acordo. É isso, obrigado, Sua contribuição deputada. já foi grande, muito obrigada. Nós vamos usar a sua apresentação também na conversa com o MGI, viu? Ótimo, Muito obrigada. Tá precisando. Um abraço. Um abraço. Por gentileza, doutor Rafael, vice-presidente de gestão de pessoas dos Institutos Federais. CONIF. Então, deputado, é mais agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, também reforçar o nosso compromisso, o nosso apoio, para que a gente possa avançar com as questões relacionadas. Aproveitei para agradecer também a deputada Alice Portugal, que nós tivemos uma reunião lá na Bahia, uma parceira do IF Bahia e IF Baiano. Então é isso que nós queremos, que os nossos parlamentares apoiem as nossas instituições de educação e os nossos servidores. Isso é importante para nós e estamos à disposição sempre que necessário para estar falando sobre os mais diversos temas que são importantes, em especial a questão dos técnicos administrativos de educação, que é uma pauta prioritária para o nosso conselho e para as nossas instituições. Então, muito obrigado aqui pelo momento e nos colocamos à disposição sempre. Muito obrigada. Bom, meus companheiros, minhas companheiras, diante do exposto, só um minuto que eu preciso votar. Né? Estamos discutindo matérias secundárias, nós estamos votando. Né? Se for pelo cumprimento
Sim, é assim mesmo. Muito obrigada pelo aguardo. Na verdade, é dizer que foi, primeiro, um prazer, né, renovado receber a Fasubra Sindical, os pró-reitores de pessoas do CONIF e da Andifes, a representação do setor jurídico de um dos sindicatos, mas com grande solidez, né, para a abertura desse debate, né, sobre o PL 1893, e dizer que rever muita gente que ainda persiste na luta foi uma honra e, ao mesmo tempo, as novas gerações de sindicalistas. Quero saudar a todos os delegados que vieram representando os seus sindicatos de base, porque é lá onde as coisas acontecem, não é? E, evidentemente, sair daqui com esse compromisso, né, já renovado em várias falas, né, que nós vamos encaminhar imediatamente, não é, uma súmula dessa discussão para os deputados da Comissão de Serviço Público, para os deputados da Frente Parlamentar, para os nossos parceiros de todo o tempo, tá certo? E tentar, no início da semana, essa audiência no MGI. Daremos conhecimento à Fasubra Sindical sobre essa iniciativa, não é? Sobre o pedido de audiência. Vou fazer questão da gente sair com o pedido assinado, não é, por muitos deputados, para que não diga que é só a deputada sindicalista da Fasubra que o está fazendo, não é? Então, vamos buscar essa força coletiva e temos, não é, para que a gente possa conseguir estimular, induzir, intuir ao MGI a, não é, baixar um pouco a guarda e compreender as razões reais pelas quais a greve foi reativada. Portanto, não é, dou por encerrada essa sessão, agradeço a participação de todos e todas. Muito obrigada.